domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt. Saúdo também todos os ouvintes que acompanham a Antena Minho, Rádio Regional de Braga, a quem nós também saudamos e aproveitamos para desejar aos nossos ouvintes que nos acompanham no programa Domingos aos Sábados um excelente 2025. Espero que seja um ano muito melhor, espero que o nosso país também desenvolva e que a Rádio União também possa cá estar para ir fazendo o seu trabalho como o sempre fará e agora este ano muito mais ativo ainda que a rádio vai ter. E hoje consigo estar o Domingos Silva e o Vítor Esteves, que me assiste tecnicamente, que também vos deseja um bom ano, e a minha convidada é uma ilustre povoense, advogada, muita gente conhece, advogada, povoense. Se eu disser alguma asneira, ela pode-me corrigir. Foi líder da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, é militante do Partido Socialista aqui da Póvoa de Lanhoso, tem 44 anos de idade, neste momento está a presidente de duas grandes instituições aqui do Concelho da Póvoa de Lanhoso, presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e também presidente da Associação em Diálogo. Assembleia Geral. Assembleia Geral, presidente da Assembleia Geral, da Associação em Diálogo. Fez o estágio e trabalha há muitos anos com um advogado muito conhecido, que também já foi presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, que se chama Dr. João Tinoco de Faria. A minha convidada é Patrícia Pereira. Muito obrigado, Patrícia, por aceitar estar aqui na Rádio União, a nossa voz, no programa Domingos aos Sábados. E a minha primeira questão, em primeiro lugar, desejar-lhe bom 2025. E a minha primeira questão é: que significado tem para a Patrícia existir uma rádio inclusiva no Concelho da Póvoa de Lanhoso? Muito boa tarde, Domingos. Boa tarde também aos outros nossos ouvintes. Retribuo os votos de um excelente 2025, que é para o Domingos, para toda a equipa, e de muito sucesso para esta rádio. Agradecer-lhe também o honroso convite que me fez para mim é estar. Que é um privilégio. É recíproco, é um então. Privilégio, é um privilégio. Uma honra para estar aqui consigo hoje. E respondendo diretamente à pergunta que me fez, eu começo por salientar a importância que todos os meios de comunicação social têm, em geral, numa democracia. Aliás, não há uma democracia sem órgãos de comunicação social livres. E ter uma rádio, e permita-me também destacar a importância mesmo na luta contra o fascismo que tiveram as rádios. Relembro, por exemplo, que o poeta... olha-me agora o nome, desculpe, que transmitia enquanto estava exilado na Argélia, no tempo do fascismo, Manuel Alegre, peço desculpa, um programa para Portugal, as rádios, até elas clandestinas, todas na luta contra o fascismo, e portanto a rádio é um meio de comunicação muito importante. Ter uma rádio inclusiva na Póvoa de Lanhoso é extremamente importante. Aliás, todas as sociedades deviam ser sociedades inclusivas e seriam sociedades perfeitas. Sociedades em que a desigualdade não fosse notada e que ninguém fosse discriminado em função do sexo, da orientação sexual, de alguma limitação física, de alguma deficiência. E, portanto, acho de extrema importância e parabenizo o Domingos e toda a equipa por esta rádio inclusiva na Póvoa de Lanhoso e acho que deve ser um motivo de orgulho para todos os povoenses. Patrícia, vamos começar um bocadinho atrás. Como é que a Patrícia Pereira, jovem povoense, chega à advogada? Para isso tem uma licenciatura,
andou aqui na Póvoa, conte-me um bocadinho. Conto, Domingos. Eu sou povoense de Gema, com muito orgulho. Não nascida aqui, mas por circunstâncias fui nascer ao Porto, mas sou povoense aqui criada desde sempre, com todas as minhas raízes aqui e confesso que tenho muito orgulho nisso. Fiz todo o meu percurso escolar até ao 12º ano na Póvoa de Lanhoso, na escola António Lopes, na escola Professor Gonçalo Sampaio e depois na escola secundária. Desde muito cedo eu sabia que Direito era o curso que eu escolheria, embora não fosse esta a saída profissional que eu imaginava. Então, confesso que aquilo que eu queria, desde sempre, era ser juíza. No entanto, quando eu acabei o curso, em 2003, era necessário, uma norma que entretanto foi revogada, e bem, mas era necessário esperarmos 2 anos para nos podermos candidatar ao SES, ao Centro de Estudos Judiciários. E eu, como muitos dos meus colegas que queriam a magistratura, aquilo que decidimos fazer nesses 2 anos foi fazer o estágio da advocacia. Porque 2 anos parado, não é? Ninguém equaciona. Decidi então fazer o estágio, porque seria uma coisa que sempre me enriqueceria, e mesmo depois, mais tarde, se eu seguisse a magistratura, aquilo ser-me útil seguramente. E a verdade que aconteceu foi, apaixonei-me terrivelmente pela profissão. Percebi que era a minha vocação, a advocacia e não a magistratura, e nem nunca equacionei depois de fazer o estágio, e ao longo do estágio fui-me apercebendo disso, e depois nem nunca equacionei candidatar-me sequer. Portanto, depois de fazer o estágio e de perceber que esta era a minha vocação... Preferiu ficar por aqui? De longe. E nada arrependida, confesso. Nada arrependida. Portanto, depois do estágio, eu tirei a minha licenciatura em Coimbra. Foram 5 anos fabulosos, devo dizer. Fiz a licenciatura lá. Entretanto, para estagiar, decidi voltar à Póvoa, não é? Estagiei, muito bem. Estagiei, como disse muito bem, com o Dr. Tinoco de Faria, tive um estágio excepcional e depois fiquei a trabalhar com ele desde sempre, até aos dias de hoje. Na Póvoa e em Braga, é isso? Na Póvoa e em Braga. Não estou a dizer asneira, pois não? Nenhuma. Temos escritório nos 2 sítios e estamos 2 dias por semana na Póvoa e os restantes dias em Braga. Ok. Ser advogado atualmente neste distrito é complicado ou não? Qual é a sua perspectiva? Eu tenho que dar a minha perspectiva pessoal, porque só essa é que eu consigo. Para mim não é complicado. É uma profissão de algum risco, é uma profissão desgastante, é uma profissão exigente. Mas há muita gente já com essa profissão, muitos advogados. Há muitos advogados, mas devo confessar que não me faz confusão nenhuma. É um mercado que depois faz a sua seleção natural, não é? As pessoas acabam por procurar, depois vamos ganhando o nosso nome. E há muitos advogados, é verdade, no distrito em geral, a cidade de Braga então tem imensos, mas não é uma coisa que a mim, pessoalmente, que ao meu escritório faça confusão. Nenhuma. Vocês conhecem-se todos, praticamente? Na Póvoa de Lanhoso, sim. Em Braga, já não. Já não. Em Braga já atinge um número, não consigo dizer quantos, mas somos muitos. Conhecemos os mais antigos, a geração mais nova. A geração mais nova, confesso que nos foge ali um bocadinho, não é? Ao conhecimento. Na Póvoa de Lanhoso conhecemos todos e muito bem. Claro que sim. Em termos das leis na área da justiça, as leis estão bem, deviam ser adequadas. Para falarmos um bocadinho também sobre isto, para não irmos só àqueles temas que as pessoas mais gostam de ouvir, mas também estes temas também são importantes. Da justiça, daquelas questões das sentenças, como é que uma advogada acompanha este tipo de coisas? Por exemplo, terem 48 horas para se apresentarem a um juiz, depois aconteceu na Madeira estarem 3 semanas. Como é que a Patrícia acompanha isto? Domingos, o problema não está, a meu ver, na lei.
está muitas vezes, está o problema muitas vezes na aplicação que dela fazem. Eu não acho que nós tenhamos uma legislação desadequada na maioria dos casos. Claro que há Eu não excesso. disse, não, estou a dar a minha opinião, também não disse que disse. Exato. Na maior parte dos casos, eu acho que a nossa legislação está adequada. O que acontece muitas vezes é o mau uso dela. E falou agora de uma situação, mas há muitas e que eu repudio de forma veemente. Acho que muitas vezes vamos chamar os tribunais em geral, não vamos dizer que é o juiz, que é o procurador do Ministério Público, que são os funcionários, não importa, mas a verdade é que cria-se demasiado mediatismo, fazemos julgamentos de pessoas em praça pública, e isso é completamente errado. No Estado de Direito isso não pode ser permitido. E o facto das pessoas terem as 48 horas para se apresentar, repare, fazer detenções de pessoas que sabem, com órgãos de comunicação atrás, isso é inaceitável. Eu não posso ir à casa de alguém, detê-lo numa operação que devia ser secreta, porque se eu vou deter é porque pode haver um perigo de fuga, as causas podem ser várias, e a comunicação social estar avisada. Mas isto... E estar a filmar em direto a detenção de uma pessoa que depois fica... Porque, repare, condicionar o depoimento de uma pessoa é muito diferente eu saber que vou ser ouvida por um tribunal, mas, entretanto, ter uma noite descansada, estar em minha casa, ter com a minha família, ter um ambiente de normalidade. Outro é eu ter um primeiro interrogatório judicial, depois de passar 1 ou 2 noites presa, sabe Deus em que condições, não é? Atormentada, porque provavelmente não dormiria seguramente. Eu sei que eu daqui do distrito não sei, mas, por exemplo, sei que de Lisboa não é muito fácil, por exemplo... Em Moscavide as coisas não estão em grandes condições, pelo menos era o feedback que me ia chegando também de algumas pessoas. Pronto, todos nós nos conhecemos, todos nós claro. temos amigos e ninguém deixa de os ter. E eu tive amigos já que passaram a noite naquela... Passam normalmente as figuras públicas em Moscavide, que acho que é em Moscavide que é isso. E que as condições não são nada favoráveis a quem está lá. É evidente que eu também sei quem lá está, mas também é como se diz, enquanto não houver decisão, toda a gente é inocente. Toda a gente, isso é o princípio basilar. Digo eu. Não, e diz muito bem, Domingos, isso é um princípio basilar. E por isso, se calhar, as condições deviam ser melhores. As pessoas são presumidas inocentes até serem condenadas e com uma condenação transitada em julgado. Até para tomar banho é complicado. É tudo, Domingos. Eu por acaso, apercebi-me não. Soube disto porque tive esse feedback e fiquei assim um bocado... impressionado com essa questão. É complicado para tudo. Portanto, as pessoas são retiradas do seu ambiente familiar, e eu não estou a dizer que não haja casos, porque provavelmente há, em que tem que ser. Claro. Mas há outros que se calhar não tinha que ser. Há outros que não têm que ser. E deu muito bem o exemplo da Madeira. É totalmente inaceitável. E depois vimos o que é que aconteceu depois, não é? Não houve nada. Não houve nada. As medidas de coação. Não, relativamente a algumas das pessoas detidas saíam de lá sem nenhum indício contra elas. É inaceitável. E depois o Estado, e depois quem toma essas decisões, naturalmente que deve ser responsabilizado. Deixa-me só aqui lembrar um caso que é recente, não sei se a Patrícia está por dentro dele, mas também se não tiver não faz mal. Aquela questão do Ruben Semedo, por exemplo, tanta coisa, tanto alarido, e ele até acaba por ir na mesma para o Qatar. E não estou a dizer que ele não deve de ir, mas está a ver... o alarido que isto deu. Sim, deu muito alarido porque é uma figura pública. Claro, e, portanto, não é? Porque casos como aqueles temos... milhares. Temos, infelizmente, até porque a questão da violência doméstica é uma questão ainda, e não devia ser, mas é um flagelo da nossa sociedade. Porque... Mas, Patrícia, essa violência doméstica antigamente era muito anulada, não era? Era anulada por muitas razões, pela dependência que a mulher tinha do marido, pelos nossos pais que tinham medo, pelas pessoas que tinham medo de fazer a denúncia, exato, pela dependência económica, pelo aspecto social, porque entretanto as pessoas não viam isso com bons olhos, até muitas vezes pelos próprios padres que aconselhavam ao silêncio. Domingos, eu lembro de uma vez
numa missa de um casamento, eu assistir a um padre, que não vou dizer o nome, Claro, e nem nem interessa. está entre nós, dizer que quem manda é o marido, isto na cerimónia, Sim. quem manda é o marido, e que agora as mulheres agora queixam-se de tudo. Antigamente diziam, quem das escadas abaixo, isto para desculpar as marcas físicas da violência doméstica. É totalmente inaceitável. E hoje em dia as pessoas mais conscientes dos seus direitos, mais informadas, menos dependentes, com mais proteção social também, que é fundamental, acabam e bem por fazer as denúncias. E agora isto melhorou bastante, porque as pessoas já estão a ter menos medo, já estão Tem menos medo. a ter à vontade também de fazer estas denúncias. E esta questão do Ruben Semedo, por acaso, deu tanto alarido, eu assim, o que é que isto vai dar? Já falavam em prisão preventiva, já falavam em tudo, e o homem foi para o Qatar e acho que já lá está a jogar. Até. Eu não estou a julgar aqui ninguém, nem estou a dizer que ele tem ou não tem, mas já viu, é a justiça que nós temos. Como é que estas informações saem todas cá para fora? Eu não percebo. Pois, isso não deviam saber, não deviam... Mas vão continuar a sair. Vão continuar a sair. Não há hipótese. E a culpa vai continuar a morrer solteira. Porque... Infelizmente. Há sempre Embora, alguém, na verdade, toda a gente saiba mais ou menos, não é, de onde vêm as fugas, porque não há muita gente que tem acesso aos processos. Oficiais não é? de justiça, como se costuma dizer. Há os oficiais de justiça, tem os magistrados, tem os advogados, tem as partes, mas enfim. Mas vem mais dos procuradores ou Não sei. Não sei. Não, isso não quero. Não me quero pronunciar. Claro que mas, sim, mas claro. deixe-me dizer, Domingos, que raramente diga. Nos processos de violência doméstica, e é importante nós recordarmos, porque morrem dezenas e dezenas de mulheres, e eu digo mulheres, há violência doméstica contra homens, mas como todos sabemos, não é? Maioritariamente é um crime de género. É um crime que, na sua esmagadora maioria, é praticado do homem contra a mulher. E só o ano passado, 18 ou 19, não sei o número ao certo, mulheres que morreram, não é, às mãos dos seus companheiros ou ex-companheiros, vítimas de violência doméstica. Portanto, é um assunto que nos deve a todos preocupar. Mas devo dizer-lhe que poucos são os arguidos que depois do interrogatório judicial ficam com prisão preventiva. A medida de coação máxima é aplicada muito poucas fora vezes. Do contacto da vítima. Exatamente. Aquilo que na maior parte é proibição de contacto, afastamento. E que às vezes volta a haver na mesma, como houve um caso aí breve. Quantas vezes há a violação das medidas de coação e depois, claro, tem que se aplicar uma mais gravosa. E depois pôr uma pulseira eletrónica demora o tempo que demora, não é? Também é demorada, mas acaba por ser um meio que acaba por controlar, digamos assim, porque o sistema funciona bem e o alarme é logo ativado quando há a proximidade. Sim, mas para colocar é complicado, às vezes demora semanas. Às vezes demora algumas semanas, pode demorar algumas semanas, mas acaba por ser um meio que ajuda, não é? Mas não evita. Se a pessoa tiver a determinação, não é, de se aproximar da vítima, falo, e se quiser fazer mal, e se quiser, no caso, matar, também o faz. Mas acaba por ser um meio que ajuda. Mas já veio ajudar um bocadinho. Ajuda, Domingos, ajuda. Pelo menos as pessoas não estão nas cadeias, não é? Porque tem o seu conforto, pelo menos, não é? Porque... E repare, as medidas de coação devem ser a medida de coação máxima da prisão preventiva deve ser aplicada só quando todos os pressupostos estão reunidos. Claro. E se há um entendimento pelo tribunal, e bem, na maior parte dos casos, os pressupostos não estão reunidos e, portanto, esses arguidos não estarão em prisão preventiva. Não quer dizer que mais tarde, porque a prisão preventiva não pode nunca ser uma pena. Não é uma antecipação da pena. Não quer dizer que mais tarde, depois do julgamento, e quando a pessoa for condenada, ela não for condenada, é prisão efetiva, que tem que cumprir. Eu já tive uma situação, de um caso de violência doméstica, em que defendia a vítima, que o agressor, o arguido, não esteve em prisão preventiva e depois foi condenado a prisão efetiva e cumpriu. Pena de 3 anos e 6 meses, ou o que foi. Isto de dizer-lhe o que é, a prisão preventiva não pode ser vista como uma antecipação do cumprimento da pena. A pena só pode ser cumprida quando a pessoa efetivamente for condenada. Eu vou-lhe fazer uma questão estúpida, mas vou-lhe colocar. Espero que a minha resposta não seja estúpida. Não.
Alguma vez, como advogada, sentiu-se injustiçada numa sentença de algum juiz de prender um cliente seu? De prender, não. Até porque crime não é, embora eu faça também, não é a minha área de eleição. Mas já me senti injustiçada com decisões judiciais. Já tive decisões, o Dr. Tinoco costuma usar uma expressão que eu a uso muitas vezes, até para explicar às pessoas, quando elas me perguntam qual é a probabilidade de êxito? Eu garanto-me que vou, nunca garanto nada, porque estaria a mentir, não é? Nós nunca podemos garantir, podemos dizer qual é a nossa opinião, então não foi podemos tão dizer o jurídico, assim nada estúpida. Podemos dizer qual é o direito aplicável e provando determinados factos, não é? A que a pessoa terá direito ou não terá direito, mas são sempre pessoas que julgam e pessoas que podem falhar. E ele costuma usar uma expressão que era engraçada, que é já ganhei muitos casos que tinha que perder e já perdi muitos que tinha que ganhar. Portanto, isto mostra que de facto há decisões que são decisões injustas. Diga-me só uma coisa, nunca teve ninguém que fosse preso e passado um ou 2 meses àqueles recursos de como é que se chama, qual é o termo? De revisão. De revisão. Nunca teve nenhum desses? Já tive. Já tive há muitos anos um processo engraçado. E então estive na fase do julgamento e o arguido só me procura quando já foi preso. E entretanto, com o recurso de revisão, consegui que anulassem, no fundo, a decisão de sim. Já há muitos anos. Isso para si foi uma vitória muito grande. Sentiu um orgulho aí? Senti. Vamos lá ser... Sabe que eu vibro, eu acho que, eu não sei, eu acho que a advocacia vive-se desta maneira, com muita intensidade. E é mulher de dar um murro na mesa, Patrícia? Todos os dias, se for preciso. Domingos, eu compro a guerra dos outros. Acho que nós temos todos que lutar de forma leal, obviamente. Claro. Mas as pessoas pagam-me para eu comprar as guerras delas. E eu costumo dizer que eu pago para ter a minha paz. Portanto, guerras minhas eu não quero. Dos outros, sim. Mas sou naturalmente mulher para dar um murro na mesa sempre que esse murro for necessário dar. E dou. Isso é importante também que nós tenhamos as nossas convicções e que tenhamos e que tenhamos a nossa opinião, não é? Em termos de justiça, gostava de dizer mais alguma coisa porque também este programa é uma conversa, por isso estamos aqui perfeitamente à vontade, ou podemos passar a outros assuntos? Podemos passar a outros assuntos. Ok. Como é que chegou à política? Eu cheguei à política. Estava ainda em Coimbra. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deixe-me dizer-lhe aqui uma coisa que eu deixo já a concluir. Não, diga. A Patrícia Pereira tem algumas coisas que eu fui acompanhando. E porquê? Porque a Patrícia Pereira fez parte da distrital do Partido Socialista durante uns tempos, em que o presidente da Federação Distrital é meu amigo pessoal. Nosso amigo Joaquim Barreto. O nosso amigo Joaquim Barreto, que é o presidente aqui da Assembleia Geral eu sei. da instituição. E por isso é que eu lhe estava a dizer, trabalhar com Joaquim Barreto não é fácil no bom sentido, claro. Não, é um desafio. É um desafio, mas é um desafio bom. Isso é que é importante. Mas já vamos à parte essa é a parte a parte final da minha participação política. Eu chego à política nas últimas eleições em que o Dr. João concorre Presidente de Câmara, portanto, 2001, se a memória não me falha. Não, ele concorreu... As últimas. As últimas. Foi 2001. 1, 2, 3, 4, não é? Acho que é. Acho que é 2001. Acho que é 2001. Sim, foi 2001. Pronto. Já não sei de onde veio o convite. O convite vem de alguém. Eu, na altura, tinha 21 anos. Estava a estar em Coimbra. E agora já sei como é que chegou ao consultório do Dr. João Tinoco de Faria. Ok. Eu cheguei porque lá fui pedir estágio. Também temos que brincar um bocadinho. Não, naturalmente, sim, mas ele já me conhecia. Aliás, ele conhecia-me não só daí, ele conhecia-me já
do teatro. Eu fiz teatro durante muitos anos, na CJP, e ele era presidente de Câmara dessa altura e assistia aos espetáculos e conhecia-me dessa altura. Portanto, quando eu fui pedir estágio, já tinha feito parte das listas, em último lugar, ou penúltimo lugar, da Assembleia Municipal, não sei, um lugar absolutamente secundário, e participei, ainda de forma não muito ativa, nessa campanha eleitoral. Depois, mais tarde, aí sim já faço parte da própria Assembleia Municipal, das listas em lugar elegível da Assembleia Municipal, sou deputada municipal, fui líder da bancada parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Municipal durante um mandato e meio ou dois, não sei muito bem. E, entretanto, conheço, no meio deste percurso, o nosso amigo Joaquim Barreto, na famosa luta partidária entre o António José Seguro e o António Costa. O Joaquim Barreto conhece-me porque, na Póvoa de Lanhoso, eu, na altura, fazia parte do secretariado e éramos 10 elementos. E eu era a única pessoa que apoiava o António José Seguro, os outros o António Costa, peço desculpa, os outros 9 apoiavam o António José Seguro. E o Domingos há pouco disse, e eu sou de facto uma mulher de convicções, sou de convicções muito fortes. E não era pelo facto dos outros 9 apoiarem o Seguro que eu apoiaria. Eu apoiava o António Costa, achava que era a pessoa indicada para assumir o cargo de secretário-geral e para ser primeiro-ministro, e a história confirmou que sim, que de facto era. E entretanto, tornei público, através de pessoas da Póvoa, que apoiavam o António Costa. Esse conhecimento chegou ao Joaquim Barreto, e o Joaquim Barreto pede o meu contacto ao nosso amigo Lúcio Pinto e entra em contacto comigo, e eu aceito fazer parte da campanha, e entretanto da campanha eleitoral para as eleições, entretanto também da campanha eleitoral, porque entretanto também há ali uma disputa para a Federação Distrital de Braga do Partido Socialista, com Joaquim Barreto a candidatar-se, e longas das reuniões que nós tínhamos de preparação, porque tudo se discute. Eu digo isto porque eu ligava de vez em quando para o engenheiro Barreto e ele dizia: estou aqui com a sua amiga Patrícia. Com a conterrânea, é verdade, muitas horas. E depois o Joaquim Barreto ganha e convida-me para vice-presidente dele, e sou vice-presidente durante 2 mandatos, até 2017. Em 2017, também até 2017, início de 2018, que acaba o mandato, já não me recordo muito bem. Nessa altura, eu coincido com o nascimento do meu primeiro filho. Ele nasce em setembro de 2017 e senti que era a altura de me retirar da política ativa, mantendo-me, obviamente, militante do Partido Socialista, e é aí que retiro, e a minha participação na vida política ativa tem aí uma interrupção que se mantém até aos dias de hoje. Mas continua a falar com o engenheiro Joaquim Barreto de vez em quando ou não? Por acaso, há muito tempo que não falo com ele. Ele lançou um livro agora. Eu vi, alguém partilhou comigo, mas já não falo com ele há muito tempo, tenho que ligar. Um político e um homem público, eu estive lá. Ele é extraordinário. Aquilo foi uma loucura total. Cabeceiras de Basto tinha um pavilhão de 1000 e tal pessoas para assistir a uma apresentação de um livro, o que não é nada fácil. Nada fácil. Mas hoje o Joaquim Barreto, como nós sabemos, é um homem invulgar. consegue movimentar. Consegue. Patrícia, em termos de futuro próximo, bem as autárquicas, temos uma Patrícia na política ativa ou não? Não. Porquê? Porque não faz parte do meu projeto de vida neste momento. Neste momento estou absolutamente dedicada à minha profissão, à minha família, aos projetos em que estou envolvida, e desses projetos não faz parte da política. Como é que tem acompanhado? Claro, do futuro nunca se sabe, não é? Claro. Na política nunca se pode dizer nunca. Claro, nunca. Como é que tem acompanhado o trabalho da Câmara Municipal? Como é que tem acompanhado o desenvolvimento do Conselho da Póvoa? De forma muito presente, Domingos. Eu, como disse no início, sou povoense, mas orgulho-me muito de o ser. E a questão da política é uma questão que não sai de nós, não é? Eu acho que todos nós temos um pouco de políticos, porque por ser político, ou melhor, gostar de política, política é transversal a tudo, não é?
E eu acompanho de forma muito presente. Estou na Póvoa de Lanhoso muitas vezes, venho cá 2 dias por semana de forma profissional, tenho cá toda a minha família e, portanto, acompanho não só o mandato atual, do atual Presidente da Câmara, como acompanhei todos os mandatos anteriores. A questão do desenvolvimento, vejo, confesso, com alguma preocupação. Acho que em determinadas áreas o município faz um excelente trabalho. Noutras também é preciso dar tempo, não é? Claro. Este executivo está ainda no seu primeiro mandato, é preciso também dar tempo, mas há outras áreas que eu olho com alguma apreensão. Quais são as áreas? Digamos assim. As que eu vejo que estão bem, acho que a educação é muito bem trabalhada, acho que a área social, acho que a área cultural, acho que a área da proteção civil. Agora, em termos de desenvolvimento, a questão do PDM, por exemplo, é uma questão que se arrasta há demasiado tempo. Eu mas sei isto que com as passa prorrogações... pela Câmara, isto não passa só pela Câmara. Mas passa muito pela Câmara. Muito pela Câmara. Mas a verdade é que permite as prorrogações, mas a questão do PDM acho que é uma questão que se vem arrastando. Não estou a dizer que a culpa é da Câmara, as coisas têm os seus timings. E se foram dadas as prorrogações, foram dadas não só à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, é uma questão geral, é porque elas eram necessárias. A questão empresarial preocupa-me também. Temos a questão, não é, tão falada da circular que fica, digamos assim, não é, já com tanto dinheiro investido em projetos, mas é um projeto que ninguém sabe se vai avançar e provavelmente não avançará, não é? É pena, porque eu gostaria muito que avançasse. Mas a verdade é que já percebemos que não será fácil, não politicamente, pelo menos no futuro. atenção. Estamos todos a falar do desenvolvimento da Póvoa, naturalmente, do Conselho. Naturalmente, do Conselho. Claro que sim. Mas a verdade é que o que se perspectiva, pelo menos num futuro próximo, não me parece que vá avante, não é? Isso não parece. E depois há algumas outras questões, não é? Que sabe que também acabo por falar com muitas pessoas e ouvir, quer muitos elogios em determinadas áreas, quer muitas queixas noutras. Claro, mas não isso é em tudo. Isso em tudo. Isso em tudo e com todas as pessoas, não é? Exatamente. Com toda a gente. Isso até ninguém é consensual agora. Não, e ainda bem. Claro. Porque ser consensual, ninguém agrada a todos. Exatamente. Não podemos, isso é completamente impossível. Exatamente. Mas falava-me eu aqui anotei isto e por isso é que eu vou insistir. No desenvolvimento empresarial. Foi isso que me disse, não foi? Sim, também. O que é que acha que poderia desenvolver mais? Há um parque industrial bem localizado. A questão da localização é uma questão importante. Mas um parque industrial bem localizado, mais do que aquilo que nós já temos. Provavelmente com porque as empresas, nós temos uma posição estratégica. A Póvoa está a pouquíssimos quilómetros de Braga, com uma boa via de comunicação. Porque a entrada de Póvoa para Braga é capaz de ser a melhor entrada, não é, comparado com todos os outros concelhos limítrofes que existe, com pouco trânsito, não é alarmante. E podíamos beneficiar se conseguíssemos atrair. Outra coisa que também poderia atrair empresas, outra coisa importante. Estamos, é verdade, a atravessar uma crise no ramo habitacional, com pouca oferta, com preços muito altos. Poderíamos também apostar, e aí não depende obviamente só da Câmara, e é preciso também que haja essa aposta, essa vontade. Porque a Póvoa, estando a 20 minutos, pode funcionar para que pessoas que trabalhem em Braga e nas imediações venham cá viver. E vivendo aqui fazem cá a vida domingos. Porque se viverem cá, fazem cá as compras, vão cá à padaria, vão cá aos supermercados. Nós lembramos-nos, eu falo muito nisto, não sei porquê, mas eu falo muito nisto. Nós já temos alguns aninhos. Eu lembro-me ainda quando existia a Lear aqui na Póvoa, o ISAV, que vida estas empresas davam à Póvoa. É verdade. Que vida. O ISAV foi uma perda muito grande. Muito grande. E eu acho que se nós tivéssemos, e pode ser até aqui uma asneira minha,
Eu acho que se nós tivéssemos ainda o ISAV ali, a Póvoa estava muito mais desenvolvida. Digo eu. Indiscutível. Digo eu. Indiscutível. Ter nós perdemos uma matéria muito forte. Perdemos, Domingos. A ler, por vários motivos, claro. O principal, como é evidente, não é? Os postos de trabalho que criava e o que isso significava e chamar pessoas para a Póvoa. Ter uma instituição de ensino superior dava uma vida à Póvoa enorme, não é? Uma noite incrível, que era a nossa noite que eu gostava tanto. Vamos até ali, hoje é a noite do estudante, vamos lá um bocadinho também para verdade, ver e tal. E temos aqui pessoas que vinham conhecer porque eu ia, não tenho problema nenhum em dizer, eu ia. E muito bem, temos o espaço da residência universitária, não é? Que está vazio, um que é uma vergonha, é uma vergonha. E levem a mal ou não levem, posso dizer isto, é uma vergonha. Indiscutível, Domingos, indiscutível. Aquela residência poderia e deveria já ter sido adequada a outra realidade, se nós não temos cá uma instituição de ensino superior, e a verdade é que está no estado em que os dois sabemos, não é? Exatamente. Patrícia, temos 10 minutos e temos que falar também do que nos trouxe aqui. As duas instituições, a Associação em Diálogo e os Bombeiros Voluntários. Sei que lhe dá bastante gozo, até porque eu estive também no ato de posse da Patrícia como Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso. Se eu disser asneira, diga-me. Foi um convite que lhe foi feito pelo atual Presidente da Associação Humanitária e nosso amigo José Batista, que substituiu a Patrícia, o Dr. Rui Rebelo, e que a Patrícia dizia que era um orgulho ser Presidente da Assembleia Geral. Se eu mento, esteja à vontade para me retificar. Não, diz boa memória, Domingos. E é um orgulho e uma honra muito grande, por muitos motivos. O primeiro de ordem pessoal. O meu pai foi toda a vida bombeiro, tem uma ligação muito forte. Ainda é, mas agora... No quadro. Exatamente, já não tem idade. Por ele continuava a ser, não é? Claro, no quadro de honra. No quadro de honra, porque tem um amor muito grande àquela casa, e amor que eu acabei por herdar, digamos assim. Claro que sim. Todos nós, eu acho que todos nós. É esse lado mais pessoal. E depois, porque é uma instituição eu também de tenho extrema família importância. Nos bombeiros, não é? Depois tem, eu sei. E pelo menos um sobrinho. Exatamente. Tenho um sobrinho, um cunhado, uma sobrinha. Então era mais gente do que eu... Um irmão no quadro de honra. Do que eu sabia, pois, irmão no quadro de honra. E tenho um amor muito grande àquela casa e àquela causa. Os bombeiros são uma instituição de extrema importância. O que aquela gente, o que aqueles homens e mulheres dão àquela causa de forma gratuita, não é? Aquilo é de uma generosidade, é de um altruísmo que deve ser um exemplo para todos nós. E são fundamentais para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, para a proteção dos nossos bens. São quem nos socorrem num primeiro momento, Domingos, em qualquer circunstância. Claro que sim. Circunstância. E ser Presidente da Assembleia Geral de uma instituição com esta dimensão, com esta importância, com esta história, é indiscutivelmente um motivo que muito me orgulha e que muito me honra. Naturalmente que há aqui um assunto que eu vou ter que tocar nele. O mês de setembro foi muito complicado para os bombeiros. Muito difícil. Fizemos aqui uma emissão especial, a Rádio União, teve o Presidente da Câmara, o Comandante e o Presidente Batista, e que os nossos soldados da paz mais uma vez mostraram que era ser heróis. Verdade. E isso sensibilizou-me bastante quando o meu amigo Toninho me dizia, eu pegava com ele no bom sentido, Toninho, eu soube que tu tiveste 48 horas sem dormir, e ele não me desmentiu, Patrícia. Domingos, nós temos, setembro foi o mês de aqueles dias 16, 17, 18, se a memória não me falha. É isso. Foram muito difíceis, mesmo muito difíceis. Nós temos a sorte de ter um extraordinário comandante e comando, de ter um extraordinário presidente. José Batista está a ser um presidente da direção, a fazer um trabalho brutal, toda a sua direção brutal. E de ter uma Câmara Municipal que na área da proteção civil é incansável. A Câmara Municipal, quer o Sr. Presidente da Câmara, ou quer o Sr. Vereador responsável do Pelouro, como todo o Executivo, são extraordinários relativamente aos bombeiros. São prestáveis, são em termos de colaboração, e forma-se aqui, não é, um triângulo perfeito, digamos assim. E perfeito para quê?
para conseguir, em situações, sejam elas mais ou menos graves, esta de setembro foi gravíssima, não é, conseguir dar uma resposta pronta. E essa resposta foi dada desta maneira porque, de facto, temos, não é, Vivemos isto com loucura. Foi total. muito difícil. Até eu vivi isto com loucura. Foram dias muito, muito complicados. E todos eles, o António, o comandante, dizia-me que estiveram no ativo uma percentagem enorme, era mais de 90% do quadro ativo nesses dias, com elementos do quadro de honra também. E repare, a percentagem que não estava do quadro ativo, que não estava a trabalhar, é porque não estavam cá. Porque setembro é a altura de férias, não é? Porque na verdade estavam todos, dia e noite. E a verdade é que foram heróis, como são tantas vezes. E que às vezes são tão esquecidos. São esquecidos, são marginalizados. E não deviam. São, Domingos, em termos de remuneratórios, pelo governo. Pelo governo, porque é verdade, e não é só este, porque era pelo que passou, são desvalorizados. Porque obviamente que deviam ter uma remuneração mais condigna com aquilo que é a atividade que eles fazem. Claro que sim. Nós estamos mesmo no final. A Associação em Diálogo está a desenvolver fortemente. O Lourenço está a fazer um magnífico trabalho também. Que opinião tem? Antes de mais dizer que também tenho muito orgulho em ser Presidente da Assembleia Geral da Associação em Diálogo. Em Diálogo é uma associação muito importante na Póvoa de Lanhoso, com uma incidência muito grande no Baixo Concelho. E que neste momento está a crescer de uma forma exponencial, como o Domingos disse bem. O adulto António Lourenço, nosso amigo Lourenço, está a fazer um trabalho extraordinário, eu não me canso de o dizer, e digo no local próprio, nas Assembleias Gerais, por forma que isso fique registado, porque eu acho que nós devemos, não é, dar o mérito a quem o tem, e as pessoas devem ter esse reconhecimento, porque ele é mais do que merecido. E o Lourenço e toda a equipa, porque ele tem uma equipa extraordinária de trabalho, tal como o José Batista a tem nos bombeiros, porque os líderes não fazem nada sozinhos, não é? E a capacidade de liderança também se vê pela capacidade que eles têm de escolher uma boa equipa. Exatamente. E quer um, quer outro, escolheram equipas extraordinárias. E em Diálogo está a crescer muito, e a crescer de forma estruturada e sustentada. Agora. Com a creche, a ERP vai ser um salto enorme. De desenvolvimento, e aquilo está extraordinário. Já estou convidado para a inauguração. As instalações lá, os esperamos com todo o gosto, estão lindíssimas, e é realmente um patamar. 2025 vai ser um ano de mudança muito grande para a Associação em Diálogo, porque é um crescimento exponencial. É uma parceria também que existe entre a Associação em Diálogo e a Rádio União, a nossa voz, que a partir de fevereiro vamos estar ativos, as duas instituições, a divulgarem o trabalho tanto de uma e de outra em parceria. Assim é que é bonito, fazendo parcerias uns com os outros. Patrícia, foi um gosto enorme tê-la aqui no programa Domingos aos Sábados. Está a ver que o tempo voa bastante, e até falámos muito pouco daquilo que queríamos falar, que eu queria falar, mas também ficará para uma próxima oportunidade. E deixe-me fazer-lhe aqui um desafio. Eu sei que a vida da Patrícia não é fácil, mas eu faço-lhe um desafio e pense nele, que é fazer uma crónica mensal aqui para a Rádio União, onde será gravada e passada uma vez por mês com a sua autoria. Por isso é o desafio que lhe deixo. Muito bem, Domingos, muito obrigada pelo convite, foi um gosto estar aqui, e pensarei no desafio que acaba de me colocar. Ok? Muito obrigada. Muito obrigado eu. Patrícia Pereira, doutora Patrícia Pereira, não se chateia por causa disso. Doutora Patrícia Pereira, muito obrigado. Foi o programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz. Desejamos a todos um bom ano 2025, um excelente fim de semana. Despede-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves. Voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Um grande abraço aos ouvintes também da Antena Minho. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.